Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é exatamente controle microbiano, tá? A gente eu ia falando bacteriano, mas a gente vai falar um pouco de controle bacteriano. A maior parte da aula vai ser sobre controle bacteriano. E falar um pouquinho também de controle viral, que às vezes as pessoas até se surpreendem. Algumas pessoas que não sabiam, por exemplo, que existem drogas específicas contra vírus, né? A gente até está ouvindo aí falar um bocadinho, né, a respeito de busca de drogas aí contra a Covid, e até agora ainda nada com um sucesso muito grande. Tem, assim, o que que acontece? Eu vou dar até um spoilerzinho, assim, adiantar um pouco que eu vou falar no final. Eu vou mostrar como é que é o protocolo, né, de produção desse tipo de droga, mas o grande problema é que a maioria dessas drogas tem funcionado in vitro, entendeu? E quando você passa para um estudo em vivo, aí é outra realidade, é outra consequência. Porque você tem que assumir que é o seguinte, quando você faz in vitro, você tem um compartimento ali que você está favorecendo, inclusive, o crescimento do vírus. Quando você faz em vivo, tem todo o contexto fisiológico, anatômico, daquela droga conseguir acessar aquele tecido e funcionar da mesma forma que ela funcionou in vitro. Então, por isso que muitas dessas drogas aí que vocês ouvem falar todo tempo, né, como foi a hidroxicloroquina, cloroquina, in vitro, perdão, ela funciona muito bem. Ela impede que os lisossomos consigam se ligar ao fagossomo, né, porque o vírus ele é endocitado, e o vírus, ele, lembrando lá um pouquinho daquela aula de virologia que eu dei para vocês, o vírus, para ele sair de dentro desse fagossomo, ele precisa exatamente desse processo de acidificação do fagossomo para que aconteça o desnudamento viral. Então, o que, que a hidroxicloroquina e a cloroquina fazem? Eles impedem exatamente que o lisossomo se ligue ao fagossomo, e, portanto, o vírus não consegue desnudar. Então, ele fica preso dentro do fagossomo. Só que isso funcionou muito bem in vitro. Quando é em vivo, não mostrou a mesmo tipo de resposta, a mesma eficácia que mostrou em vivo. Então, essas várias drogas que foram testadas agora contra a Covid, e aí o pessoal falando, ivermectina, a ribavirina, outras que vocês provavelmente não ouviram falar, favipiravir, remdesivir, todas essas drogas elas são mostradas eficazes in vitro, mas in vivo a resposta não foi a mesma coisa. Aí você, mas professor, isso não é estranho e tal? Não, é muito normal. A maioria das drogas que são testadas in vitro, que inicialmente a gente faz esse estudo in vitro, né, depois passa para os animais e por fim é que a gente passa para os seres humanos, essas drogas, quando a gente faz in vitro, muitas delas elas realmente mostram eficácia, mas em vivo, como existe toda uma contextualização com relação à fisiologia, como é que essa droga vai ser absorvida, como é que ela vai ser metabolizada, onde é que ela vai ser liberada, então esses vários poréns acabam inviabilizando o uso da droga. Então é muito, muito, muito normal que nessa passagem do in vitro para o in vivo acabe não dando certo. Bom, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito agora de controle bacteriano, tá? Alguns termos bem, vocês usam até no dia a dia de vocês, mas que eles têm algumas regrinhas para que sejam utilizadas, tá? Você pode utilizar no seu dia a dia, muitos deles você usa até como sinônimo, né? Mas quando você está usando de forma no laboratório, de uma forma profissional, eles ganham alguns contextos um pouquinho diferentes um do outro. Então, esterilização. Esterilização é quando você destrói todas as formas de vida microbiana, incluindo aquelas formas de resistência. Existem algumas, na indústria, principalmente, indústria de alimentos, eles utilizam métodos de esterilização comercial. O que é isso? Eles precisam estabelecer um parâmetro do que é considerado estéril, tá? Para isso, muitos deles utilizam o Clostridium botulinum. Ele produz endósporos, né, uma forma de resistência, então você quer testar se sua autoclavação ela está confiável, se a sua autoclavação ela realmente eliminou todos os micro-organismos. Você coloca junto com o material que você vai autoclavar uma cepa do Clostridium botulinum. Se você, depois que autoclavar, tirar e inocular aquele material na placa e não crescer, você pode confiar então nessa tua autoclavação, ela foi bem autoclavada. Então isso aqui é um método para você
se você passar por uma inspeção, se você passar por uma fiscalização, você tem como mostrar que os métodos de esterilização que você está adotando na sua empresa, sei lá, você produz refrigerante, que essas garrafas lá de vidro, elas foram esterilizadas, né? Porque muitas vezes essas garrafas de vidro, elas são reutilizadas para reinvasar o refrigerante ali, então ela precisa estar estéril. Você precisa mostrar que ela realmente está estéril, com base no quê? Com base exatamente nesse parâmetro. Essa bactéria morreu durante o processo de esterilização. Desinfecção é destruição dos patógenos vegetativos, ou seja, aquelas formas ativas do patógeno. Então, quando você desinfeta, você está passando aí o pano na sua casa com desinfetante. Você está destruindo aquelas formas ativas do patógeno, aquelas formas de resistência, elas não são destruídas durante o processo de desinfecção. Existe a possibilidade do desinfetante também conseguir destruir as formas de resistência? Existe, tá? Existem alguns níveis de desinfecção que são tão fortes que eles podem realmente também destruir as formas de resistência, como os endósporos, tá? Depois eu vou mostrar algumas substâncias que são capazes de fazer isso aí. A antisepsia é a destruição do patógeno vegetativo em superfícies vivas. Então, você, quando está lavando suas mãos, você está fazendo uma antisepsia. Quando você está ali fazendo uma higienização na superfície foliar, porque você vai fazer um tratamento com aquela folha, você vai fazer uma clonagem, vai produzir um calo. Então, quem trabalha com fisiologia vegetal deve entender o que eu estou falando. Você precisa degerminar, então isso ali é uma antisepsia também. Você está destruindo esses patógenos que estão na superfície lá da folha. Então, foi superfície viva, você utiliza o termo antisepsia. Degerminação já é quando você está fazendo a remoção de micro-organismos, normalmente numa área inanimada. Então, quando você está higienizando lá a sua bancada, você está degerminando ela. Sanitização é um termo mais genérico, que é utilizada dentro da saúde pública, que visa exatamente reduzir a contagem microbiana. Então, quando você está passando esgoto na sua casa ou construindo uma fossa, você está em processo de sanitização. Quando há recolhimento de lixo, aquilo ali é sanitização. O objetivo é exatamente remover tudo aquilo que favorece o crescimento microbiano. E, por fim, esses dois sufixos aqui são bem utilizados. SIDA significa morte direta dos micro-organismos, e estático, inibição do crescimento deles, tá? Então, você tem bactericida, bacteriostático, virucida, virostático, fungicida e fungistático. Então, existem substâncias que têm a capacidade de fazer as duas coisas, de inibir o crescimento, ou seja, o micro-organismo ele não chega a morrer, mas ele não consegue mais se desenvolver, ele não consegue mais crescer. E existem substâncias que vão eliminar aquele micro-organismo totalmente, ele não vai mais conseguir se reproduzir, vai morrer, né? Aí. Bom, quando a gente está trabalhando com qualquer forma de controle antimicrobiana, existem alguns critérios que têm que ser considerados. O número de micro-organismos que você está eliminando, as características desses micro-organismos, existem micro-organismos que têm características que são mais resilientes do que outros, ou seja, alguns micro-organismos que toleram mais aquela agressão que você está oferecendo do que outras, tá? Isso aí, poxa, era bem legal a gente fazer essa prática. A gente tem uma prática de sair num laboratório, onde você bota o dedinho de vocês aí vocês lavam o dedinho com água e sabão, depois lavam com álcool e mostrando que, dependendo da forma de antisepsia que você faça, você vai ter um resultado diferente. Alguns micro-organismos são eliminados na presença de sabão, alguns micro-organismos são eliminados na presença de álcool, então, dependendo do tipo de produto que você está utilizando, algumas bactérias são mais tolerantes do que outras. Influências ambientais, temperatura, presença de gordura, tudo isso aí vai influenciar também no processo de eliminação dos micro-organismos. E o tempo de exposição. O tempo de exposição é necessário também para que aconteça a eficácia daquele produto. Então, seja você está utilizando um antibiótico, seja você está utilizando seu desinfetante, você pode até, por curiosidade aí, lá na sua dispensa, e pegar o produto que você utiliza aí para higienizar a sua casa. Ele tem lá escrito o tempo que você tem que deixar exposto ele para que ele seja eficaz no processo de
de germinação. Então, assim, aquele tempo quer dizer que se você não expor o desinfetante durante aquele tempo, quer dizer que ele não está sendo eficaz. Então, para cada desinfetante, para cada produto que tenha efeito degerminante, ele tem um tempo de exposição necessário para que seja eficaz. Então, não basta você passar o pano ali rapidinho e achar, não, deu certo aqui, está tudo limpinho. Não, tem o tempo de exposição exatamente para que ele possa, durante esse tempo, causar o efeito necessário que vai eliminar aquela bactéria. Então, tudo isso aqui tem que ser considerado, tá, para que haja o efeito sobre aquele micro-organismo. Normalmente, esses efeitos eles acontecem ou danos às proteínas, né, ou desnaturação de proteínas, ou a desnaturação de ácidos nucleicos. Então, o que você vai levar com a ação do desinfetante ou de um esterilizante é exatamente a desnaturação do ácido nucleico ou das proteínas, ou rompimento da membrana plasmática. A membrana plasmática, se for um micro-organismo que tem membrana plasmática, né, ela vai ser rompida e isso vai inviabilizar esse micro-organismo. Alguns vírus eles são mais resistentes a esse tipo de ação exatamente porque nem todo vírus tem aquele envelope viral que protege ele. Muitos desses micro-organismos são encapsidados, né, então são mais tolerantes. Bom, então a gente separa em dois grupos, os métodos físicos e os métodos químicos, tá? Quem são os métodos físicos de inibição dos micro-organismos? O principal é o calor, tá? O calor, ele tem ação direta sobre os micro-organismos, levando o processo de desnaturação. A gente utiliza alguns parâmetros para, como eu falei, aquela questão do tempo de exposição e da temperatura que vai ser exposta, que no caso como é calor, né? Então a temperatura é relevante e o tempo de exposição também vai ser relevante. A gente pode adotar vários critérios para estabelecer se aquele micro-organismo foi eliminado ou não, tá? Então existe o ponto de morte térmica, que é a menor temperatura necessária para eliminar todos os micro-organismos num intervalo de 10 minutos. O tempo de morte térmica, que é o período mínimo de temperatura necessário para eliminar os micro-organismos. E o tempo de redução decimal, que é o tempo mínimo necessário para que 90% daqueles micro-organismos sejam eliminados. Então, isso aqui, dependendo do laboratório para laboratório, a gente adota metodologias diferentes, tá? Normalmente, nos laboratórios, a gente vê muito tempo de morte térmica, que é utilizado principalmente na autoclave. Aí, esse período pode variar, normalmente se utiliza a temperatura de 120 graus Celsius, alguns podem utilizar 115, outros 127 e tal, mas em geral é 120 graus Celsius. E esse tempo de morte térmica pode variar em torno de 15 a 25 minutos. O calor seco, também muito utilizado no laboratório de microbiologia, são métodos onde não envolve vapor, tá? São métodos de calor seco a flambagem, a gente utiliza, até mostrei naquele videozinho que eu já divulguei para vocês, que você aquece a alça até ela chegar ao rubro, né, até ela acender. Na hora que ela acende, a gente considera aquele material degerminado. Então, normalmente esse método leva à eliminação das formas vegetativas do organismo, não sendo considerado, portanto, um método de esterilização. No entanto, a gente considera um método bem eficaz porque, como aquele material está em rubro, dificilmente algum micro-organismo vai conseguir sobreviver àquilo ali. Apesar dele não ser, como eu falei, um método 100% eficaz, porque ele pode gerar aerosóis. A incineração é outro método de calor seco, que consiste em incinerar esse material, né, contaminado, normalmente é utilizado para a destruição de matéria orgânica e lixo hospitalar. Essa matéria orgânica, normalmente, animais que a gente utiliza em laboratório. Em análise, posteriormente, esses animais eles são eutanasiados e a carcaça precisa ser descartada de forma adequada, ela não pode ser liberada no meio ambiente, sob o risco de contaminação, e, portanto, eles são incinerados também. Raios infravermelhos, normalmente é difícil ver essa metodologia em alguns lugares, mas o que consiste em utilização de uma lâmpada emitindo um infravermelho, né? Essa luz infravermelha é calor também, e ele pode aquecer a superfície até 180 graus Celsius. E a estufa de ar quente? A estufa de ar quente são estufas como essa aqui,
aonde elas podem chegar até também em torno de 180 graus Celsius, e tem a capacidade também de causar esterilização. Normalmente ela não é muito utilizada, porque a gente utiliza lá no laboratório para secagem de material, né? Mas qual é a desvantagem de utilizar uma estufa de ar quente para esterilizar material? O ar se propaga muito pouco no... Perdão. O calor se propaga muito pouco no ar, tá? Então, como essa transmissão de calor é baixa no ar, o processo de esterilização leva muito tempo. Se você quiser esterilizar um material numa estufa de ar quente, você vai levar por volta de 4 horas para esterilizar esse seu material que você está querendo aí. Então, é muito tempo para você obter um resultado que no autoclave você vai ter em torno de 1 hora para obter esse mesmo resultado. Entendeu? E outra coisa que se você abrir aqui, na hora que você abre a porta dessa estufa, o que acontece é que a temperatura externa tenta se igualar com a temperatura interna. Então, vai quebrar todo o fluxo de ar, todo o calor que está sendo transmitido internamente. Então, tem alguns poréns para se utilizar esse equipamento aqui como um equipamento de esterilização. Normalmente, a gente utiliza como um equipamento de secagem de material. Então, esse processo de calor seco, ele destrói os micro-organismos fundamentalmente pelo processo de oxidação, né, pela desnaturação do material e pelo processo de desidratação das células. Aqui alguma correspondência, né, entre a temperatura e o tempo de exposição. Então, a 180 graus Celsius, você pode esterilizar em torno de 30 minutos. 170, 1 hora. Então, vocês entenderam, né? Quanto menor a temperatura, mais tempo vai levar para que aconteça a esterilização. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como os micro-organismos eles são resilientes, para você considerar estéril um material contaminado com hepatite C, com o vírus da hepatite C, você vai precisar de 270 graus Celsius durante 2 horas. Isso em calor seco, tá, gente? Então, são métodos que a gente utiliza, mas nem todos eles são muito eficazes assim na prática laboratorial. Se você precisar trabalhar com algo de maior risco biológico, você vai precisar adotar outros métodos mais eficazes. E além disso, é claro que existem os poréns de utilizar calor para a esterilização, né? O aço ele vai perder a têmpera, a borracha e plástico, isso nem precisa explicar, né, que são materiais que vão derreter na presença do calor. Então, a têmpera, para quem não sabe, é aquele que vai dar resistência, vai dar uma certa flexibilidade no aço. Então, assim, você vai pegar uma espátula de aço e ela tem uma certa flexibilidade, você consegue dobrar ela um pouquinho. Com o calor, se você esquentar muito ela, você vai observar que ela começa a ficar quebradiça. Isso é a perda de têmpera. Então, o calor ele tem esse efeito sobre o aço. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado. A gente, às vezes, aquece, porque precisa aquecer o material, mas ciente de que aquele material, com o tempo, ele vai fadigar e vai acabar tendo que ser descartado. O calor úmido, que falei aqui já um pouquinho, né, a autoclave, esse equipamento ele utiliza a transmissão do calor através da água para que aconteça a esterilização. Ele é muito mais eficaz do que o calor seco que utiliza só o ar, né? Dentro da autoclave ocorre a remoção do ar, aqui exauriu todo o ar aqui interno. Enquanto isso, só um segundo. Não ia espirrar no ouvido de vocês, não. Bom, ocorre a remoção do ar, a admissão do vapor, aqui de baixo tem as resistências, isso aí eu vou ter um videozinho para mostrar para vocês. Essas resistências aquecem a água, o vapor sobe, esse vapor empurra o ar para fora da autoclave, existe um suspiro por onde o ar sai. Quando aqui dentro está só preenchido com vapor, a gente inicia o processo de autoclavação. Então, esse efeito de autoclavação se deve exatamente porque esse calor vai estar a 120 graus Celsius, tá? Então, a água vai estar, o vapor de água vai estar muito quente,
E no contato com as superfícies, na hora que esse vapor entra em contato com a superfície, ele transmite esse calor para essa superfície. E aí elimina os micro-organismos que estiverem nele. Então, esse é um método bem mais eficaz do que aqueles utilizados no calor seco. A radiação é um método também muito utilizado em alguns laboratórios que têm condição de ter esse tipo de equipamento. Existem dois tipos de radiação, a radiação ionizante e a radiação não ionizante, tá? As radiações não ionizantes, comecei aqui pela ionizante. As radiações ionizantes, elas têm esse efeito sobre a molécula de água e, como consequência, vão formar radicais livres. Esses radicais livres têm um efeito desnaturante sobre proteínas e sobre o material genético. Então, uma das formas de radiação ionizante são os raios gamas. Eles são muito utilizados para a esterilização de materiais que não podem ser utilizados lá em aquecimento, né? Por exemplo, plástico, seringas, aquelas plaquinhas de plástico, catéter, todos esses materiais que não podem ser autoclavados, que não podem ser aquecidos, eles são esterilizados por radiação gama. Então, tem um equipamento, tem aqui até esse equipamento aqui, onde eles atravessam o material, os produtos que têm que ser esterilizados por esse equipamento, e aí o que sai do outro lado está completamente estéril. Então, quem tinha curiosidade aí de saber como é que esterilizavam uma seringa, ali dentro daquele plásticozinho ali, é através dessa metodologia por radiação gama. E as radiações não ionizantes, tá? Essas radiações não ionizantes, elas são mais fracas, tá? A gente utiliza a luz UV no laboratório, a nossa lá está queimada, mas um dos métodos que a gente utiliza é a luz UV. A luz UV ela tem a capacidade de formar dímeros de timina, e isso inclui um erro na sequência de DNA e acaba levando a perda de função daquela sequência genética e, portanto, a morte do micro-organismo também. É uma radiação tão fraquinha que ela não consegue nem atravessar o vidro aqui, tá? Então, esse vidro aqui, ele impede que essa luz que esteja saindo lá possa vir afetar aqui o pesquisador. Mas tem que tomar cuidado de qualquer forma, porque se você, por exemplo, se você olhar diretamente para ela, se você deixar sua mão exposta a ela, você pode se queimar, tá? Então, não é porque ela é fraquinha que você deve se expor, e isso pode levar a queimaduras. Já puxei muita orelha de aluno que fazendo coisa errada, que você sabe que está errado e faz coisa errada. Por exemplo, não sei se você já trabalharam com transiluminador. O transiluminador também utiliza uma luz UV. E ele tem uma tampinha de plástico que, para vocês verem como ela não atravessa o material, né? Uma radiação fraca. Você tem uma tampinha de plástico que você coloca lá seu gel de agarose, e depois fecha com a tampinha de plástico para ligar a luz. E eu já flagrei muito aluno vendo o transiluminador com a tampa aberta lá, se bronzeando, né? Isso pode queimar a córnea também. Então, como é uma radiação, mesmo que fraca, mas que queima também, se você olhar diretamente para a luz UV, você pode queimar a sua córnea. Outro método também utilizado para esterilização, é um método bem simples, mas muito eficaz, que é o método de filtração. A gente utiliza esses filtros de alta eficiência aqui dentro, parece um peãozinho, né, aqueles peãozinhos de criança, e aqui dentro desse peão tem uma membrana de alta eficiência, ele consegue reter bactérias aqui nesse filtro. Então, você acopla essa pontinha a uma seringa com o teu material que você quer esterilizar. Por exemplo, você quer esterilizar um antibiótico. O antibiótico ele não pode ir para autoclave, porque senão ele vai ser desnaturado, tudo. Alguns aguentam, mas alguns são mais sensíveis e não podem passar por esse processo de esterilização. Então, você esteriliza por filtração. E aí, o que até vocês viram aqui, essa aqui é uma cabine de fluxo laminar. As cabines de fluxo laminar, elas produzem um ar estéreo também, elas esterilizam por filtração o ar. E é esse equipamento aqui, que fica nessa parte superior do equipamento, tá? Ele suga o ar para cima, passa por esse filtro aqui, é um filtro de alta eficiência,
E esse ar que sai na parte superior, ele está filtrado, os micro-organismos ficam retidos nessa membrana. Existem vários tamanhos e formatos dessa membrana que podem ser comprados. Esse aqui é um filtrozinho que é utilizado também para produzir meio estéril, alguns meios que não podem ser autoclavados, então eles precisam ser esterilizados por filtração. E esse aqui é o equipamento. Você coloca aqui o meio que você quer esterilizar. Aqui em branquinho está o filtro. Isso aqui você utiliza para acoplar uma bomba a vácuo. A bomba a vácuo vai forçar que esse material seja filtrado. E aqui na parte de baixo vai chegar o teu material já esterilizado. E aqui a tampinha para quando você for fechar esse teu meio de cultura, ou esse teu material que você está esterilizando. Esse mesmo método é utilizado também para alguns métodos de contágio bacteriano. Utiliza o método de filtração e como as bactérias vão ficar retidas aqui, você pode acabar contando aqui esses micro-organismos que ficaram retidos na membrana, colocando ele numa placa de Petri. Refrigeração é um método muito comum, né, que todos nós utilizamos nas nossas casas aí, onde se inibe o crescimento da maioria das bactérias. Eu falei para vocês que existem algumas bactérias que têm intolerância a baixas temperaturas, elas são chamadas de psicrófilas. Essas bactérias psicrófilas, elas conseguem ainda crescer nesse ambiente refrigerado. Mas se a temperatura estiver entre 0 e 7 graus Celsius, mesmo as psicrófilas não conseguem crescer em baixa temperatura. Então, o método de refrigeração é um método muito bom para inibir o crescimento bacteriano. Outro método que a gente utiliza no laboratório é o ressecamento, que utiliza um equipamento chamado liofilizador. Não sei se alguém já conhece, já teve a oportunidade de ver, mas o liofilizador ele vai utilizar o processo de desidratação a baixas temperaturas, ou seja, ele vai criar um vácuo no interior desse equipamento, sob refrigeração, tá? Então o vácuo faz com que as moléculas de água evaporem e o que vai sobrar aqui é o material desidratado. Então, assim, normalmente a gente desidrataria um material por aquecimento. Só que como alguns materiais vão ser desnaturados também nesse processo de desidratação por aquecimento, o que a gente faz aqui é uma desidratação a vácuo. Na hora que ocorre o vácuo aqui, as moléculas de água elas evaporam espontaneamente, são coletadas pelo equipamento, essa água que evaporou, e o que vai sobrar aqui vai ser um pozinho, tá? Que é o material desidratado. A gente utiliza isso aí em casa. Quem tem aí o seu leite em pó, o Nescau, o Toddy aí, é tudo material que foi liofilizado. O leite em pó nada mais é do que um leite liofilizado. Foi colocado aqui o leite, ele sofreu essa desidratação a vácuo, né? E aí a água dele foi removida e o que sobrou ali foi só as proteínas, as gorduras do leite em forma de pó. Os meios de cultura também são utilizados dessa forma, eles são desidratados, para que quando a gente precisar no laboratório, só precisa reidratar e aí ele está pronto para ser utilizado. O método mais antigo de eliminação de micro-organismos é a pressão osmótica, a utilização de sal para conservação dos alimentos, né? Então, a maioria das bactérias, que estão bem aqui nessa linhazinha azul, não aguenta muito sal. Existem, claro, alguns micro-organismos que são considerados halotolerantes, ou halófitos, ou halófitos extremos, que são aqueles micro-organismos que aguentam salinidades mais altas. Mas a grande maioria dos micro-organismos não aguenta essa salinidade tão alta e, portanto, tem seu crescimento inibido ou até morto pela presença da alta salinidade. Algumas bactérias elas acabam se tornando muito importantes dentro da indústria de alimentos exatamente por essa tolerância à salinidade, como o Staphylococcus aureus, é uma das bactérias mais importantes na indústria de alimentos, como esse gênero Vibrio também ele é bem importante. Aqui tem o Vibrio fischeri, mas Vibrio cholera,
Vibrio para hemolíticos e tal, são bactérias que são importantes dentro da indústria de alimentos, porque também eles toleram uma salinidade mais alta. E os métodos químicos de inibição do crescimento? Existem vários compostos que são utilizados para inibição do crescimento bacteriano. Muitos deles aqui a gente utiliza na nossa casa, como, por exemplo, composto de cloro, né, água sanitária, compostos fenólicos e quaternários de amônios, que são utilizados nos desinfetantes, a utilização dos álcoois, né, que agora está bem mais... Já era bem utilizado, né, mas agora está bem mais comum por causa do coronavírus e tal. Então, eles têm atividade sobre os micro-organismos de forma diferentes. Os compostos fenólicos, a amônia e álcoois, eles rompem a membrana lipídica das bactérias. Já o cloro causa a oxidação dos grupos sulfidrilas das bactérias. Compostos de iodo, peróxido de hidrogênio, aldeídos e óxido de etileno, eles são mais utilizados na área hospitalar, né, na área de saúde, e também tem uma boa atividade sobre os micro-organismos. Eles normalmente apresentam efeitos até mais fortes do que esses que a gente utiliza em casa. Por exemplo, aldeídos. O aldeído ele é um produto relativamente tóxico, mas tem uma excelente eficácia sobre os micro-organismos, tá? Vocês já viram o aldeído funcionando. Vocês já repararam, por exemplo, que quando vocês vão no dentista, todas aquelas brocas dele, todo aquele material dele, está submerso num líquido colorido? Já devem ter reparado, né? As broquinhas, aqueles equipamentos lá que ele utiliza para cutucar os dentes da gente, está tudo dentro de um líquido colorido. Aquele líquido colorido é o aldeído, tá? Que é exatamente, imagina, o médico tem que autoclavar todo o material dele, né? Eu sei que os dentistas, eles têm vários kits para exatamente possibilitar a utilização em vários pacientes, mas ele não tem kit suficiente para atender todos os pacientes que ele vai atender naquele dia, então ele tinha que ser podre de rico. Tem um kit daquele custa R$5.000. Então, como é que ele degermina rapidamente entre um paciente e outro aquele material que ele utilizou no paciente anterior, né? A gente espera que ele faça isso, né? Que ele vai lá, futuca o dente de uma pessoa e não vai futucar o seu dente com o mesmo material que ele utilizou no paciente anterior. Então, ele precisa utilizar um degerminante de alta eficiência, e esse degerminante é exatamente o aldeído, tá? Aquela aguinha colorida lá que vocês observam nos equipamentos do dentista é o aldeído. Ele é muito eficiente. Para a gente saber a eficiência desse material, a gente faz alguns testes, principalmente o coeficiente fenólico desse material, tá? Como é que a gente estabelece isso? A gente utiliza uma diluição seriada com a substância teste, e aqui a diluição seriada com o fenol, e vai comparar o resultado dos dois. Aqui a gente coloca no banho-maria a 20 graus Celsius durante 5 minutos, e observa qual é o resultado. Aqui, utilizando cepas padrão, né, a Salmonella typhus, Staphylococcus aureus, a Pseudomonas. A Pseudomonas é uma bactéria muito resistente, tá? Ela é bastante resistente naturalmente, ela é uma bactéria ubíqua, está em todo lugar, está na mesa de vocês, onde é que você esteja, tem Pseudomonas. Ela é uma bactéria naturalmente muito resistente a antibióticos e a desinfetantes, tá? Então, ela é uma excelente bactéria para ser testada, né, quando comparada a outros desinfetantes. Então, aqui é semeada bactérias após 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. E aí vamos ver o resultado. Então, após 48 horas de cultura, de cultivo, você observa isso aqui. Aqui não turvou, e aqui começou a turbação. Então, aqui já houve crescimento bacteriano. Com base nisso, você pode comparar o resultado daquela substância que você está testando com a mesma diluição que é encontrado lá no fenol. Com base nisso, como o fenol é um excelente desinfetante, você consegue estabelecer se aquela tua substância ela tem uma boa atividade desinfetante ou não. Outro método que é utilizado é o método do papel filtro. Você utiliza
também as mesmas bactérias, aqui no caso só mudou a Escherichia coli, mas é também uma ótima bactéria para padronizar testes de esterilização. Você tem a Staphylococcus, como eu falei, ela é uma bactéria muito relevante dentro da área de alimentos. A Escherichia coli é uma indicadora principalmente de contaminação fecal, né? E a Pseudomonas, como eu falei, é uma bactéria mega resistente aí a desinfetantes e a antibióticos. Você faz aqui a semeadura delas 3, e depois você vai utilizar um papelzinho, filtro, impregnado com o desinfetante que você quer testar. Aqui o cloro, ortofenilfenol, né, um derivado fenólico, o quaternário de amônio, um desinfetante, e o hexaclorofeno também, que é outro desinfetante. Então aqui, vocês estão observando, tem as 3 cepas bacterianas e aqui os mesmos desinfetantes em cada uma delas. E olha aqui o resultado. Então você tem aqui o cloro, ortofenilfenol, o quaternário de amônio e o hexaclorofeno. Você observa aqui que a Staphylococcus aureus ela é bem sensível, né, a essas substâncias. A Escherichia coli ela já mostra resistência ao hexaclorofeno. Ela já mostra resistência a alguma dessas substâncias. O quaternário de amônio já não é tão eficaz quanto aconteceu aqui na Staphylococcus aureus. E olha a Pseudomonas como é danada. Então aqui ela é sensível aqui ao cloro, um pouquinho, e aos outros ela não está nem ligando. Então é uma bactéria realmente bem resistente. Ela é bem problemática, porque principalmente em pessoas imunossuprimidas, ela é uma bactéria bem danada, porque depois que ela causa infecção, é muito difícil você tratar ela, exatamente por causa dessa natureza dela. Então, pessoas que estão aí com Covid, têm apresentado infecção com pseudomonas aeruginosas, pessoas que precisam fazer tratamento com diálise, muitas vezes tem problema com a pseudomonas, pessoas que sofreram queimaduras extensas. Então, essas pessoas que estão em condições onde abre uma porta muito grande para uma bactéria oportunista, acaba tendo problemas sérios com a pseudomonas. Aqui eu vou passar, eu fiquei pensando se eu deixava ou não deixava, mas eu coloquei a título de curiosidade mesmo, para vocês saberem que existem vários tipos de desinfetantes, tá? Então, assim, foi mais a título de curiosidade, então eu vou passar rapidinho, não vou me deter em cada um deles, explicando a estrutura, função e tudo mais. Então, é só para vocês conhecerem. Então, aqui o fenol, né, o composto fenólico, que tem uma boa atividade bactericida, como eu falei, e aqui alguns exemplos dele, como o ortofenilfenol e o hexaclorofeno, são derivados fenólicos, tá? Normalmente o fenol ele é associado com sabões e detergentes para aumentar a sua eficácia. E o efeito dele é essa ruptura de membrana. Biguanidas também, outro exemplo de desinfetante, e o mais conhecido é a clorexidina, muito utilizada aí por dentistas. Halogênios utiliza como base o iodo também tem uma atividade bactericida muito boa, muito relevante, e aí existem várias marcas comerciais que utilizam o iodo como um degerminante, né? Ele tem essa ação de inibir a função proteica bacteriana e também um agente oxidante. A betadine, isodine são exemplos de produtos que utilizam aí como base o iodo. Os cloros, o hipoclorito é bem utilizado na nossa casa, né? Uma coisa curiosa sobre o hipoclorito, que deve ser conhecida, até fui chique outro dia, eu fui falar isso no jornal, que quando você utiliza o cloro, você, não, vou jogar aqui, vou limpar aqui meu banheiro, vou jogar cloro no chão e passar um pano em cima para limpar. O hipoclorito de sódio, ele não é eficaz se ele não for hidratado, tá? Porque o que, na verdade, tem atividade bactericida não é o hipoclorito de sódio, mas sim o ácido hipocloroso. Na hora que você mistura o cloro, aquela água sanitária da sua casa, com água, ele vai formar o hidróxido de sódio mais ácido hipocloroso. E é isso aqui que é bactericida, tá? Então você precisa realmente diluir a água sanitária em água para que ela venha a mostrar uma atividade bactericida. Então você não precisa gastar o vidro de água sanitária todinho no banheiro num dia, achando que você está super limpando seu banheiro,
quando na verdade você não está. Porque se ele não tiver, essa água sanitária não estiver misturada com a água, ela não vai mostrar o efeito necessário, tá? Aqui vários exemplos. Professor, eu vou mandar, Opa, quando o senhor mandar a aula gravada, eu vou mostrar para minha mãe, para ela entender que não precisa jogar a água sanitária todinha no pronto. Então, banheiro, que ela faz isso. explique para ela que só funciona se tiver misturado com água. E não precisa ser, por exemplo, você quer fazer uma excelente limpeza na sua casa, você enche um balde d'água, pegue um copinho de plástico, um copinho desses descartáveis, encha ele de cloro e misture no balde. Tá perfeito. Você vai matar todas as bactérias do seu banheiro com isso aí. Rapaz, eu usava muita água sanitária também. Não precisa, porque o que você precisa é liberar esse ácido, entendeu? E esse ácido aqui vai ter atividade bactericida. Ele vai ter essa forte ação oxidante sobre os micro-organismos de onde você quer fazer a tua limpeza, né? E outro detalhe é que esse ácido ele é muito sensível à luz, tá? Então, assim, quando você for utilizar a sua limpeza da sua casa, você já faz a diluição e na mesma hora já faz a limpeza. Porque se você, não, então beleza, o professor disse assim que tem que misturar com água, então eu vou pegar, misturar o hipoclorito com água, vou botar num vidrinho assim para limpar, por exemplo, eu vou chegar em casa, vou limpar meu sapato. E aí você vai lá e dá uma borrifadinha com isso aí no teu sapato. Só que se você fizer isso aí, no dia que você fizer vai dar certo, mas depois, no dia seguinte, o ácido já se decompôs, tá? Então, tem que ser feito na hora para ser eficaz, beleza? Então, duas coisas, tem que ser diluído em água e tem que ser utilizado na hora que fez. E os álcools, né? Os álcools aí são bem utilizados, eles são utilizados na desnaturação de proteínas, rompimento de membrana. Por que álcool 70? Por que álcool 70? Porque, assim, se você utilizar uma diluição muito alta, acima de 90%, o que vai acontecer é que você vai estar desidratando a superfície microbiana e na hora que ela desidrata, ela vai fechar a porosidade que a membrana tem para a entrada do álcool. Então, o álcool de alta concentração, ele na verdade favorece a bactéria em vez de prejudicá-la. Então, é necessário que tenha parte desse material hidratado, tá? Na casa de 70 a 40% de hidratação, para que permita que a membrana esteja ainda viável para que o álcool entre e consiga danificar a bactéria por dentro. É por isso que você precisa utilizar esse álcool na diluição de 70%. Não, eu comprei aqui um álcool que tem 96%, então ele deve ser muito mais eficaz. Na verdade, ele está fixando a bactéria. Ele está desidratando a bactéria, impedindo assim que os agentes degerminantes entrem nela e consigam matar ela. Ela está ali, ela está desidratada, está com sede, mas na hora que aparecer água, ela volta à vida vegetativa dela normal. Bom, e existem vários metais pesados também que podem ser utilizados como atividade degerminante, nitrato de prata, cloreto de mercúrio, sulfato de cobre. Isso aqui é engraçado, eu gosto muito da história da microbiologia, e eu não sei se vocês sabem, mas muitas dessas substâncias eram utilizadas como forma de tratamento bactericida no tempo atrás, só que eles são muito tóxicos, né, para você ingerir. Cloreto de mercúrio é muito tóxico, mas, por exemplo, naquela época de Newton ali, era muito comum a ingestão de mercúrio para tratamento. E mercúrio é considerada a substância da imortalidade, né? Mas a substância da imortalidade que matava o povo. Nitrato de prata também foi muito tempo utilizado como substância para tratamento de feridas, mas o nitrato de prata também é tóxico. Em grande quantidade, ele é tóxico. O pessoal da química, até um pouco tempo atrás, utilizava isso como uma piada de mau gosto, achava porque além de ser um negócio tóxico, o nitrato de prata, se você colocar ele na pele e se expuser ao sol, a pele queima, aí vai ficar preto no local onde ela entrou em contato. O pessoal da química para os bichos, né, utilizava como trote. Aí riscava o pessoal com nitrato de prata, quando o pessoal ia para o sol, ficava com a queimadura lá
e aí ficava riscada a pele vários dias até a pele se recuperar, né, e desaparecer aquela marca lá. Então, são substâncias que têm atividade bactericidas, mas não devem ser utilizadas como tratamento. É bom que pelo menos da doença você não morre, né? Hã? É bom que pelo menos de uma doença você não morre, né? Só Morre tá passando uma... morre do tratamento. Bom, e outro que é bem utilizado é o sabão, né? O sabão, como é que ele funciona? O sabão, na verdade, ele forma uma micela ao redor daquele micro-organismo, e aí, dentro dessa micela, ele impede que o micro-organismo se estabeleça naquela superfície. Então, quando você utiliza um sabão, vai lá lavar as mãos e tal, e enxagoa, você está formando ali as micelas ao redor dos micro-organismos, e junto com a água, esse micro-organismo vai-se embora na pia. Então, na verdade, o sabão ele tem uma remoção mecânica, ele não mata aquele micro-organismo, ele só remove mecanicamente aquele micro-organismo da superfície. É por isso que alguns desses sabões, eles são adicionados, né, a eles desinfetantes, para que possa ter essa atividade degerminante de fato, matar aquele micro-organismo que está naquela superfície. Aquelas remove 99% elimina 99% dos germes, né? É exatamente porque além do sabão, né, ele tem ali o desinfetante associado. Os quaternário de amônio, que é o que tem aí no desinfetante de vocês, também é inviabilização da membrana celular, pode ser associado aos detergentes e aos detergentes iônicos, né? E os vários tipos de conservantes de alimentos, que o objetivo é exatamente retardar a deterioração desses alimentos. Existem vários, né, também que são utilizados na indústria de alimentos. Hoje em dia tem se utilizado metodologias mais bio-friendly, né, como a utilização de embalagens orgânicas, ceras, que têm uma boa eficácia, gomas, que também têm uma boa eficácia na preservação do alimento e não tem o risco de causar nenhuma toxicidade para quem ingerir aquele alimento com aquele conservante. Então, hoje existem metodologias que são um pouco mais menos que há menos possibilidade de você se intoxicar com o conservante. Algumas pessoas têm alergia a esses conservantes, tá? E os aldeídos que eu falei, né? O formaldeído, o glutaraldeído, que é essa estrutura aqui, tem a capacidade na animação de proteínas. Então, eles têm, é um desinfetante com alta eficácia, é utilizado aí dentro da odontologia, dentro desses, principalmente os médicos que trabalham com endoscopia, ou aquele endoscópio, ele entra dentro das pessoas, né? Entra às vezes por baixo, às vezes entra por cima, e aí ele precisa higienizar esse material, não tem como ele colocar no autoclave aquele endoscópio. Então ele faz a higienização também com aldeído. Existe lá uma vasilha onde ele imerge o endoscópio naquele líquido para exatamente que aconteça a degerminação. E existem formas gasosas também de degerminantes. É muito utilizado na indústria de alimentos para eliminar a voz falhando. Para eliminar aqueles micro-organismos que estão em contato com as máquinas, que estão em contato com os equipamentos lá que estão embalando o alimento. Então, o óxido de etileno é um que é bem utilizado na indústria de alimentos exatamente para limpar as máquinas que embalam alimentos, que fazem o preparo do alimento. Então, eles causam a desnaturação proteica desses micro-organismos. Outros peroxigênios, como ozônio, peróxido de benzoílo, ácido paracético, eles têm valência, são ativos, né, têm alta atividade oxidante, são muito utilizados em filtros de água para higienização de água, né. Como eu falei, existe uma relação direta entre o degerminante, né, que você está utilizando aqui, como se for etanol, acetona, ou só sabão em água, o tempo de exposição
que você vai utilizar ele pela sobrevivência desses micro-organismos. Então, se você tem aqui a iodina, que é utilizada principalmente em cirurgias, em ferimentos, em tratamento de feridas e tudo, então existe um tempo para que ele tenha essa eficácia, para que ele consiga reduzir a quantidade de micro-organismos nessa superfície. Já outras substâncias vão apresentar um tempo necessário maior. E aqui água e sabão, vocês estão observando que ele faz a redução, mas levaria um longo tempo para que ele matasse os micro-organismos ali naquela superfície. O sabão e água por si só, ele faz só a remoção mecânica desses micro-organismos, tá? Então, para cada substância existe também a questão do tempo de exposição para que ela tenha a eficácia necessária. A desinfecção ela pode ser separada em 3 níveis. Uma desinfecção de alto nível, de nível intermediário e de baixo nível. As desinfecções de alto nível, elas são utilizadas, como eu dei o exemplo do endoscópio, né? A instrumentos cirúrgicos que não são autoclaváveis, elas utilizam essa desinfecção de alto nível, como, por exemplo, o glutaraldeído. Desinfecção intermediária, você tem desinfecção de superfícies onde esporos são improváveis, como espéculos vaginais, laringoscópios, utiliza compostos fenólicos e os iodóforos para a degerminação desse material, a desinfecção desse material. E desinfecção de baixo nível, normalmente é aquelas superfícies onde você tem um elevado contato rotineiro com micro-organismos, né? Como o eletrodo, o estetoscópio, a bancada do teu laboratório. Então, você vai fazer uma desinfecção daquela superfície, porque você está trabalhando ali na microbiologia com uma determinada bactéria. Você não vai deixar aquela superfície ali suja, o teu coleguinha vir depois e não sabe nem o que tem ali, colocar os braços ali e se contaminar. Então, você faz uma desinfecção daquela superfície. Normalmente, a gente utiliza álcools ou quaternários de amônios para esse tipo de desinfecção. Como eu falei, isso vai depender da quantidade de micro-organismos, da resistência deles, a quantidade de material orgânico presente. Como eu falei, gordura é um problema. Se você tem uma superfície muito engordurada, o desinfetante ele não vai funcionar tão bem quanto numa superfície que não está engordurada. Aquela gordura vai impedir que o desinfetante funcione adequadamente. A concentração desse desinfetante, é importante isso também. Vocês devem observar que lá no rótulo do desinfetante ele diz, dilua tanto para tanto. Aí você, nossa, vou encher o balde aqui, né, porque aí é mais forte. Ou então, você é o contrário, é canguinha, né, não, eu vou diluir isso aqui não, vou botar um pouquinho que já dá o cheirinho, aí eu espalho na casa, que aí já está perfumado. Então, assim, a concentração do desinfetante ela é importante. Se você dilui demais, ele não vai ter eficácia, tá? Duração, temperatura e pH de exposição também vão ser relevantes. Como eu falei, a duração é um ponto importante. Você tem que deixar molhado. Eu falo lá no laboratório, quando joga álcool nas bancadas, não seca, deixa molhado. Joga o álcool e deixa secar espontaneamente. A temperatura do ambiente também vai levar em consideração o tempo que vai levar essa duração, né? A temperatura, se ela estiver muito alta, vai evaporar muito rápido o álcool, e aí ele não vai ter tempo suficiente para causar o dano às bactérias. E o pH de exposição também pode comprometer, vai inviabilizar, por exemplo, se for um desinfetante como amônia, que é básico, e o pH estiver muito ácido, ele vai decompor a amônia e ela não vai desempenhar o papel. Bom, aqui a gente vai entrar num grupo de controle bacteriano mais com especificidade, tá? Agora a função deles vai mostrar a atividade específica sobre os micro-organismos. Bom, os antimicrobianos têm uma história bem interessante que começou lá com Alexander Fleming, né? Ele observou isso aqui, ele estava trabalhando com bactérias, ele não estava trabalhando com fungos, mas ele observou um dia, num descarte de placa deles, cresceu um fungo na placa, e esse fungo estava inibindo o crescimento das bactérias. Então ele percebeu, né, que alguma substância estava sendo liberada por esse fungo que tinha capacidade de inibir o crescimento bacteriano. Foi nisso que o cara tem sorte, né?
foi por causa disso que foi descoberto o primeiro antibiótico. Esse fungo aqui é um penicillium, e daí veio o nome da substância penicilina, né? Ele foi, essa é uma frase dele, não inventei a penicilina, a natureza que fez, eu só descobri por acaso, e realmente foi por acaso, né? Ele descobriu, através desse fungo, Penicillium notatum, que libera a penicilina e que tem a capacidade de inibir as bactérias. Ele isolou esse fungo, fez a produção dessa substância, né, desse extrato do fungo, que tinha capacidade de inibir a bactéria, e a partir desse extrato, dessa substância, ele observou que ele conseguia tratar as pessoas, e as pessoas conseguiam se recuperar de doenças infecciosas muito mais rápidas do que sem um tratamento. Isso, durante muito tempo, salvou várias vidas, né? As drogas hoje tem através do processo químico, as drogas sintéticas, e os processos naturais, como os antibióticos, né? Hoje em dia ainda se faz muito esses processos naturais, se tem buscado, por exemplo, extrato de planta, observar se um determinado extrato de planta tem uma atividade bactericida, e a gente encontra muito aqui na Caatinga, né? O pessoal faz os extratos e testa para ver se tem atividade bactericida. E aí, através dessas primeiras análises, depois a gente vai utilizar o índice quimioterápico, onde se observa a dose máxima tolerada pelo hospedeiro versus a dose terapêutica mínima, ou seja, a dose terapêutica ela precisa ser de acordo com o hospedeiro também, porque não adianta nada você tomar uma dose terapêutica que vai matar o hospedeiro ou causar um dano muito sério ao hospedeiro em decorrência do tratamento. O grande problema hoje do desenvolvimento de drogas é exatamente essa questão do índice quimioterápico. Às vezes você consegue achar uma substância que tem uma boa atividade bactericida, mas que, no entanto, você vai precisar de um caminhão desse material para poder fazer o tratamento. Você vai devastar uma floresta para poder conseguir produzir material suficiente para realizar o tratamento, entendeu? Então, esse índice quimioterápico é um dos grandes limitadores da maioria dos tratamentos. Às vezes, a dose necessária para que o tratamento aconteça é muito alta e, portanto, inviabiliza a terapêutica. Dentro desse contexto aqui, nós temos algumas terminologias também. Espectro bacteriano, ele pode ser de amplo espectro ou espectro estreito. Amplo espectro é quando aquele antimicrobiano ele tem a capacidade de inibir uma ampla diversidade de micro-organismos, uma ampla diversidade de bactérias. Já de espectro estreito é que ele só tem um efeito sobre uma característica muito específica daquela bactéria e, portanto, ela só serve para tratar aquele micro-organismo, entendeu? Então, assim, algumas drogas só conseguem tratar micobactérias, porque elas só têm afinidade pelo aquele tipo de parede que as micobactérias possuem. Já outros antibióticos têm a capacidade de inibir parede celular. Então, assim, quem tiver parede celular está suscetível a esse tipo de droga. Então, é uma droga de amplo espectro. A atividade bacteriostática, você tem uma concentração mínima inibitória. Essa bactéria ela vai ter o efeito bacteriostático, que é inibir o crescimento dessa bactéria. A bactéria vai estar ainda viva, mas ela não vai conseguir se desenvolver. E a atividade bactericida vai eliminar a bactéria. A gente consegue detectar quem é que tem atividade bacteriostática e quem tem atividade bactericida através dessas metodologias de concentração mínima inibitória e concentração mínima bactericida. São métodos laboratoriais que a gente utiliza para achar isso aí. O que a gente faz aqui nessa plaquinha é exatamente fornecer meio de cultura da bactéria e semear ela em diluições diferentes de antibiótico. Então a gente vai vendo aqui está mais concentrado, menos concentrado, parecido com aquele experimento que eu mostrei em vídeo outro dia para vocês. Até que vá cada vez menos aqui a concentração do antibiótico. A gente vai observar até que ponto a bactéria conseguiu ser inibida, a partir de que ponto ela começou a crescer. Com base nessa concentração, que a gente sabe que concentração é essa, afinal a gente foi diluindo aqui seriadamente, a gente consegue repicar isso na placa. Se essa bactéria voltar a crescer,
é porque ele tem uma atividade bacteriostática. Se a bactéria não crescer mais, é porque ela foi eliminada, então é uma atividade bactericida. Tá? Existem substâncias que, dependendo da concentração, têm atividade bacteriostática e bactericida. Ou seja, bacteriostática, aquela concentração ela já inibe o crescimento bacteriano e mais à frente ela apresenta atividade bactericida. Então você pode até testar aqui, aqui não teve mais crescimento bacteriano. E aqui aí então você repique isso aqui, e aí você observa que a bactéria cresce. E aqui você considerar, não, se aqui já não teve mais crescimento bacteriano, então eu não preciso ver mais nada aqui para frente. Mas é interessante você estudar se você teve uma atividade bacteriostática. Pode ser que mais aqui à frente você encontre a concentração bactericida, porque a bactéria ela cresce aqui, cresce aqui, cresce aqui, e aqui ela não cresce mais. Então, essa concentração, além de bacteriostática, também é bactericida. Tá? Outra coisa interessante saber sobre essas drogas é que elas podem apresentar atividade sinérgica ou antagônica. Sinérgica é quando duas drogas apresentam atividade melhor, ela tem mais eficácia sobre o micro-organismo do que separada. E antagônica é quando uma inibe a atividade da outra. Um dos grandes problemas da automedicação é isso. As pessoas que automedicam, às vezes, acham, eu vou tomar mais de um antibiótico aqui para dar um efeito melhor, mas às vezes ela está tomando duas drogas que têm efeito antagônico. E aí, quando ela faz isso, em vez dela ter uma melhor eficácia das drogas, ela está, na verdade, inibindo e favorecendo aí a bactéria. Dentro das atividades antimicrobianas, nós temos esses 4 critérios. Todos os antibióticos que você pode imaginar, eles se enquadram em um desses 4 critérios. Inibição da parede celular, inibição da síntese proteica, inibição da síntese de ácido nucleico, ou é um antimetabólito. Tá? Aqui eu botei no esquema essas 4 coisinhas aí, esses 4 critérios. Inibição da parede celular, inibição da síntese proteica, né, que é a produção do RNA mensageiro, a inibição da síntese de ácidos nucleicos, aqui a cópia do DNA, e antimetabólico, ela vai interferir em alguma atividade fisiológica da bactéria. Vou dar aqui alguns exemplos, do mesmo jeito, vocês não precisam decorar isso tudo, mas para que vocês tenham conhecimento, né? Inibidores de parede, você tem os beta-lactâmicos, que são mais famosos, dentro dele a mais famosa de toda é a penicilina. Os beta-lactâmicos são assim chamados por terem esse anel, chamado anel lactâmico, tá? As bactérias, muitas vezes, para inibir essa droga, rompem esse anel. Essas bactérias produzem uma enzima chamada beta-lactamase, e aí tem a capacidade de romper um anel beta-lactâmico. Exemplos deles são a penicilina, a cefalosporina, a cefamicina, e cefamicidas, aqui são drogas beta-lactâmicas. Glicopeptídeos, como a vancomicina, polipeptídeos, como a bacitracina e a polimixina, que é muito forte, a polimixina, com atividade sobre a parede celular. Essa atividade sobre a parede celular, ela não é sempre igual. Ela é diferente, pode ser diferente de droga para droga. Por exemplo, as proteínas ligadoras de penicilinas, as PBPs, elas são enzimas regulatórias da formação da parede celular, como as transpeptidases, transglicosilases. Essas enzimas são responsáveis pela formação dessa parede. Então, o que é que acontece? Para a parede se formar, como ela precisa dessas enzimas, se a droga inibe elas, a parede celular não consegue mais se formar, tá? E um ponto interessante, essa parede celular, ela continua sendo formada a vida toda da bactéria, e ao mesmo tempo que ela é formada, ela é digerida. E esse processo de digestão Esse processo de digestão é desacoplado do processo de formação da parede. Então, as autolisinas, elas não são afetadas pela presença da penicilina, por exemplo. Então, se a parede não está se formando e as autolisinas continuam trabalhando, o que vai acontecer é a destruição dessa parede celular e a bactéria fica exposta às pressões osmóticas e vai acabar morrendo. Tá?
Já outras drogas, como a vancomicina, bacitracina, polimixinas, elas são competidoras com a parede celular. Ou seja, como isso aqui é um polímero, elas vão entrar no processo de polimerização da parede celular e vão impedir que a parede continue se formando. Então, vocês estão observando aqui duas ações diferentes sobre a parede celular, inibindo assim, que a parede se forme, e isso vai fragilizar a bactéria. Obviamente que por mecanismo de resistência, a bactéria pode prevenir a ação sobre a parede, pode, como eu falei, ter a presença de beta-lactamase, que vai destruir os anéis beta-lactâmicos e tal. E aí o que a indústria farmacêutica faz? Para que a droga não se perca, ela modifica a estrutura da bactéria, ela vai modificar a estrutura da droga, tá? Para que ela se torne mais resistente à ação dessas enzimas, dessas estratégias de evasão da bactéria. A oxacilina, meticilina, nada mais são do que modificações da molécula da penicilina. Então, é a penicilina modificada para se tornar mais resistente às beta-lactamases. Vocês podem já ter tomado, por exemplo, penicilina mais ácido clavulânico. Ele é uma fórmula só, penicilina mais ácido clavulânico. O ácido clavulânico ele vai inibir a ação das beta-lactamases. Aqui vários exemplos também de inibidores de síntese proteica. Os aminoglicosídeos, acho que todo mundo aí já deve ter tomado algum deles aí. Como a streptomicina, a tetraciclina, eles vão ter efeitos diferentes sobre o ribossomo bacteriano, tá? Então, a streptomicina, a neomicina, a gentamicina vai se ligar de forma irreversível à subunidade 30S na presença de oxigênio. Então, essa subunidade ribossomal 30S vai se ligar ao aminoglicosídeo aqui e vai inibir a formação do dímero, né, do ribossomo, e vai impedir que ocorra a tradução da proteína aqui. A tradução do RNA mensageiro, né, na verdade. Tetraciclina também se une à subunidade 30S. Oxazili... Ai, tô gogo, gente. As Meu Deus. As oxazolidinonas, elas se aderem à superfície das subunidades 50S, também vai impedir a formação da 70S. Clorafenicol também se liga a 50S. Os macrolídeos se ligam às subunidades da 50S, a 23S, a azitromicina, por exemplo, todo mundo toma aí quando está com dor de garganta, utiliza a azitromicina, então é um inibidor de síntese proteica. E as streptograminas causa, em vez de se ligar à subunidade, como vocês estão observando aqui, ela causa a liberação prematura do peptídeo. Então ela abre aqui o ribossomo, desfaz essa ligação ribossomal, fazendo que aconteça a liberação do peptídeo ainda sem ter concluído a sua produção completa. Então, aquele peptídeo não tem função adequada para a bactéria. E aí, isso vai complicar a fisiologia bacteriana, levando ela à morte. E, por fim, inibição da síntese... Não, perdão. Por fim, ainda nada, não. A inibição da síntese de ácidos nucleicos, como as quilononas, que se ligam às topoisomerases. As topoisomerases vão auxiliar aqui no processo da replicação do material genético. Então, quando elas se ligam às topoisomerases, vão inibir essa replicação. A rifampina, a rifambutina, se liga à RNA polimerase, DNA polimerase. Então, é exatamente essa enzima que vai permitir a replicação do material genético. E o metronidazol também vai atuar como nitroredutase sobre a nitroredutase bacteriana e também ação sobre as bactérias anaeróbias, também inibindo a replicação do material genético dessas bactérias. Então, vocês estão observando que essas drogas elas sempre têm um mecanismo de atuação sobre algum mecanismo da bactéria e comprometendo esse mecanismo vai levar fatalmente à morte dessa bactéria. E por fim, agora sim, por fim, os antimetabólicos, tá? Os antimetabólicos, eles principalmente atuam sobre a via dos folatos, a conversão, por exemplo, do ácido peraminobenzoico em ácido fólico,
como as sulfonamidas, a trimetropina, também é das vias dos folatos, aqui a conversão do dihidrafolato no tetrahidrofolato. O tetrahidrofolato, ele é muito utilizado na produção das pirimidinas, das purinas, da metionina, da glicina. Então, inviabilizando a produção desses componentes aqui, muitos deles importantes, tanto para as proteínas como também para a produção do ácido nucleico. E aqui na dapsona e o ácido P-aminosalicílico é também um antifolato, mas ele atua principalmente sobre as micobactérias, tá? Então, assim, vocês observaram que a gente caminhou em cima de todos os grupos de inibição bacteriana, tá aqui um resuminho dele, mostrando onde cada droga funciona, né? Os antimetabólitos, os inibidores de síntese proteica que atuam sobre a subunidade 30S, os inibidores de síntese proteica que atuam sobre a subunidade 50S, os inibidores de síntese de RNA, os inibidores os inibidores da replicação do DNA. Então, cada um atua sobre uma dessas funções. O que a indústria farmacêutica faz, muitas vezes, para produzir um novo fármaco, é modificar a estrutura molecular de uma dessas drogas, tá? Para tornar ela, por exemplo, mais resistente, ou às vezes para viabilizar uma via de administração. Por exemplo, a droga, ela só pode ser administrada pela via parenteral, só via venosa. Mas aí você quer transformar essa droga num comprimido. Então ela precisa ser uma droga que tolere a ação dos ácidos digestivos, a ação das enzimas digestivas. Então, ela precisa sofrer essas modificações para que ela possa ser utilizada por aquela via. Ou então, eu quero transformar essa droga numa pomada. Então, ela precisa também ver se essa droga pode ser utilizada como pomada e ela apresente a eficácia que se espera por essa via, entendeu? Existe até umas questões que são colocadas, porque algumas drogas elas são chamadas de prodrogas. O que é uma prodroga? É uma droga que só vai apresentar o efeito dela quando ela for metabolizada, quando ela passar pelo fígado, tá? Então, só depois que ela é metabolizada, depois que ela passa pelo fígado, que ela vai liberar a droga em si, que vai ter eficácia, e aí sim ela vai atuar sobre o micro-organismo. No caso de prodroga, não tem como ela ser convertida numa pomada, porque a pomada ela vai estar atuando a nível local. Então, ela precisa ser metabolizada primeiro para poder apresentar a atividade bactericida dela. Então, por isso, nesse caso, assim, algumas prodrogas precisam ser realmente ingeridas, né, para poder desempenhar, ou então pela via venosa para poder desempenhar aquele efeito. E nos vírus, né? Como eu falei, algumas pessoas até se admiram saber que existem antivirais. Antiviral, né? Normalmente quando a gente fica gripado, a gente toma uma dipirona, que é tanto analgésico quanto antitérmico, né? Para atuar sobre aqueles sintomas periféricos. Mas aí existem drogas que realmente atuam especificamente sobre o vírus, tá? Aqui é um exemplo de vírus, que é o vírus da gripe, e nós temos drogas que são realmente específicas contra o vírus da gripe. Se você tomar, por exemplo, o Tamiflu, que foi comprado aí durante a pandemia, né? O Tamiflu, você gripou hoje, e você começar a tomar o Tamiflu, daqui a 2 dias você está recuperado, está zerado. Aí você, mas professor, eu passo uma semana mal e outra semana só no catarro, com corizando e é horrível, e tem esse remédio, por que não posso tomar? Porque, na verdade, as drogas específicas para gripe, elas só existem 4. É exatamente o Zanamivir, o Oseltamivir, Rimantadina e Amantadina, só esses 4. E se o vírus desenvolver uma resistência contra eles, não tem mais tratamento possível para curar a gripe. Então, assim, numa situação de pandemia, de gripe, essas são as drogas que irão salvar a gente, porque elas realmente funcionam contra o vírus da gripe, entendeu? Então, assim, quando teve aquela questão da gripe suína,
O mundo todo começou a comprar Tamiflu, o Brasil comprou Tamiflu, exatamente para que pudesse ser tratada as pessoas que estavam desenvolvendo maior gravidade com a infecção da gripe. Aqui ele, ó. Então, são esses quatro, a amantadina e a rimantadina. Elas duas são inibidores de M2. O que é o M2? É essa proteínazinha aqui, ó, esse canal de prótons, tá? O vírus da gripe, ele usa uma estratégia parecida com a do coronavírus, ele precisa ser acidificado para poder desnudar. E a acidificação acontece através desse canal de prótons. Então, essas drogas, elas inibem esse canal, ele não acidifica e não consegue desnudar. O zanamivir e o oseltamivir é inibidor de neuraminidase, que é essa outra proteína aqui, ó. Essa proteína ela é necessária para que o vírus consiga sair da célula. O vírus ele entra na célula, a hemaglutinina se liga ao ácido ciálico, ao glicocálice da membrana plasmática, e para o vírus sair da célula, ele precisa ser desligado. A hemaglutinina precisa desligar da superfície da célula. E quem faz isso é a neuraminidase. Então, essas drogas inibem a neuraminidase e, portanto, o vírus não consegue mais sair da célula. Então, essas duas primeiras inibem a entrada do vírus, e essas duas inibem a saída dele. É assim, se o vírus não sai da célula, ele não consegue infectar outras células. Então, para a gripe, realmente existe especificamente 4 drogas que, se você tomar, você fica bom da gripe. Mas elas são controladas exatamente para que não caia no gosto popular, né? E todo mundo que começar a sentir um resfriado toma Tamiflu e aí acha que vai se curar da gripe. Às vezes é só um resfriado. Existem vários outros vírus que causam sintomatologia parecida com a da gripe. E aí, sem saber, você não pode tomar essa droga. E como é uma doença que na maioria dos casos é autolimitada, você vai se curar, então você pode aguentar aí 1 ou 2 semanas com catarro na garganta. Aqui é várias drogas, tá? Vários antivirais que já são conhecidos. E qual a sua atividade, né? Como eu falei, eles vão atuar sobre alguma função do vírus, como a absorção, a penetração do desnudamento. Se for um retrovírus como o HIV, né, a transcrição reversa, sobre a DNA polimerase. Um dos antivirais mais conhecidos de todos é exatamente o contra herpes, que é o aciclovir. O aciclovir é um dos... Se você for na farmácia e quiser comprar um aciclovir, você compra, não precisa de receita ele. Ele é um dos mais conservados de todos, dos antivirais. Poucos vírus desenvolveram resistência contra ele. E ele é utilizado principalmente contra o vírus da catapora e contra o vírus da herpes. Então, se você estiver, por exemplo, desenvolvendo uma lesão herpética, você pode comprar o ciclovir e passar na lesão, que ela vai ajudar a se recuperar mais rápido. E aqui tem outros antivirais aqui. Um dos antivirais que nós produzimos naturalmente, que aqui é um sintético, né, mas você produz isso no seu corpo, é o interferon. O interferon, ele vai ativar o que é chamado de estado antiviral do teu organismo. Sabe aquele mal-estar, quando você sabe que vai adoecer, mal-estar, perda de apetite, indisposição, febre, às vezes dor de cabeça, todo esse quadro que você sabe assim, não estou adoecendo, esse quadro ele não se deve pela presença, não é estimulado pela presença do micro-organismo. O micro-organismo não está assim, danificando o teu sistema imunológico nesse momento para causar esses efeitos. Quem está fazendo tudo isso aí é essa substância, o interferon. O interferon ele é liberado pelas células, tá? Eles vão ativar o estado antiviral. O teu corpo vai se preparar para combater um vírus. E ele causa toda essa sintomatologia que você sente. Então, as células do nosso corpo liberam essa substância para que ela se proteja contra o vírus e, como consequência da presença dessa substância liberada, causa toda essa sintomatologia que você sente.
É por isso que você tem um estado chamado prodrômico, quando se fala de vírus. Esse estado prodrômico é um momento onde a sintomatologia não é específica. Você pode estar com a gripe, pode estar com uma catapora, você pode estar com dengue. Então, assim, você não sabe qual é a doença que você tem naquele momento. Você está com aquele mal-estar geral. Depois, alguns dias depois, é que começa a aparecer a sintomatologia específica daquele vírus, entendeu? Então, essa substância ela é produzida sinteticamente e ela é utilizada também para tratamento de alguns vírus, como hepatite B, C e o HPV. Como é que se desenvolve um antiviral? Aí vocês estão vendo aí o pessoal desesperado para achar um antiviral para o COVID, né? Para a COVID. Então, ele vai observar primeiro se tem uma atividade bacteriana ou antiviral, aqui no caso, né? Na cultura de célula. Então, o que eles fizeram lá? A hidroxicloroquina tem atividade antiviral. Como é que eles disseram isso? De onde foi que brotou essa informação inicialmente? Nessa garrafinha aqui de meio de cultura, aqui, com cultura viral. Então, dentro desse meio de cultura, eles testaram a hidroxicloroquina. Isso aconteceu na China, para vocês terem uma ideia da ironia. No meio de cultura, colocaram a hidroxicloroquina sobre as células infectadas pelo vírus e observou que tinha atividade sobre o vírus, inibia a presença viral. Foi analisada a citotoxicidade, ou seja, se essa droga também matava as células que estavam sendo expostas, e observou-se que não. Posteriormente se passa para os animais, né? Como a gente está em uma pandemia e os testes eles precisam ser acelerados, foi pulada a etapa dos animais. Então, por isso que todas as drogas que foram testadas são drogas que já são utilizadas em seres humanos, ou seja, já sabe-se todas essas informações a respeito dessas drogas. A absorção, a metabolização, a eliminação, a dose terapêutica, os efeitos teratogênicos e a carcinogênicos, tudo isso aqui já foi estudado para hidroxicloroquina, cloroquina, e já tem lá na bula quais são os efeitos colaterais que ela causa. Do mesmo jeito a ivermectina, do mesmo jeito a Remdesivir, a Viparavir, todas essas drogas, elas já estavam sendo utilizadas para tratamento de outras coisas e, portanto, já se sabia disso aqui, delas. Então, pulou a etapa de testes em animais e foi direto para a fase clínica, que é teste em seres humanos, tá? Nos seres humanos são analisadas 4 etapas: metabolismo, efeito antiviral, que é o esperado, né? A eficiência desse efeito antiviral e o processo de reavaliação. Vocês observam que, naturalmente, esses testes levam muito tempo, né? Aqui, essa etapa clínica mesmo levaria em torno de 12 anos para se chegar a uma conclusão. Em cada uma dessas etapas, o que acontece? Na fase de metabolismo, indivíduos sadios, o objetivo é observar o metabolismo dessa droga, né? Então, os testes são duplo cego, ou seja, nem o médico sabe que está administrando, nem o paciente sabe se está recebendo. Os dois, isso aqui, esse método duplo cego, serve exatamente para não influenciar a conduta do médico. Ele vê assim, o paciente está piorando, então agora eu vou passar outro tratamento. Ou então, assim, ele achar que está dando placebo e ver o paciente se recuperando e ele correlacionar que isso aí é uma eficácia da droga, entendeu? Então, assim, isso não vai, quando é um duplo cego, não influencia na conduta do médico. Um dos grandes problemas que foi conduzido, o primeiro teste em seres humanos com relação a essa pandemia, foi exatamente porque o método feito não foi duplo cego. Na verdade, se você tiver curiosidade, depois eu procuro e até coloco lá no Classroom o artigo para vocês verem. Um artigo muito, muito, muito mal feito. Assim, do ponto de vista, ele até chegou a mudar a conduta médica dele durante os testes, por exemplo. Um paciente morreu, então ele vai utilizar agora, além da azitromicina, da cloroquina, utilizou outra substância, entendeu? Então, tudo isso aí enviesa alguma interpretação dos dados. Eu vou achar o artigo e coloco lá para vocês entenderem de onde foi que veio tudo isso. Na segunda fase, o efeito antiviral, e aí observa-se dose terapêutica, intervalo de administração, né, para ver se a droga tem efeito e
qual a estratégia que deve ser utilizada. A eficiência, aí essa etapa de eficiência foi onde essas drogas se perderam, né? Porque foi testado em centenas de milhares de pacientes, e quando comparou os dados obtidos nessas centenas de milhares de pacientes, se observou que a eficácia não estava presente. E, por fim, um processo de reavaliação, quando esses métodos eles são novamente avaliados, né, para finalmente ocorrer a liberação comercial da droga, você emitir e colocar lá na bula, né, que essa droga ela pode ser utilizada com esse fim. Então, a gente viu aí que uma situação muito irregular estava para acontecer aí, né, mas, felizmente, voltaram atrás e não aconteceu. Mas a gente tem que confiar nos dados científicos. Até então, que foi testado, existe um espectro de artigos hoje já publicados, onde não se observou nenhuma eficácia dessas drogas, infelizmente, nenhuma delas apresentou uma eficácia terapêutica nos pacientes, e que ainda está sendo pesquisado outras drogas. De vez em quando aparece aí algumas, uma droga apareceu mostrando eficácia em animais, e então agora tem que ser testada em humanos. Essa droga apresentou um bom efeito antiviral. Esse efeito lembra lá do spray lá meu Deus, esqueci agora o nome. O sprayzinho nasal lá de Israel foi testado em poucos pacientes, foram 30 pessoas que foram testadas para observar o efeito antiviral. Mas isso não quer dizer que ele seja eficaz. A eficácia ela é determinada nessa próxima etapa aqui, entendeu? Então, existe todo um ritual para que aconteça a avaliação da droga. Para vocês terem dimensão disso aí, por volta de 100 mil drogas antivirais passam por testes antes de se tornarem comercialmente liberadas. Dentro dessas 100 mil drogas, em torno de 1 a 2 é que finalmente consegue chegar no último aqui e finalmente ser liberado para a utilização pelos pacientes em geral. Em situações mais graves, como a gente está vivendo agora da pandemia e como foi na AIDS, algumas dessas etapas elas são compactadas, né? Elas ocorrem simultaneamente. Por exemplo, a etapa 1 e 2 sendo feitas simultaneamente para acelerar esse processo e liberar a droga mais rápido. Se ela apresentar realmente uma eficácia, ela chegar mais rápido na distribuição, né?